como eu tinha combinado com vocês, o seguinte, essa semana a gente vai começar nossas aulas presenciais, mas só vou poder atender 2 dias, que é na terça e na sexta. Então, para não atrapalhar o andamento, nós não teremos aula online nem hoje e nem quinta-feira, viu? Mas eu estarei sempre mandando vídeos para vocês. Estou mandando só agora porque, infelizmente, eu comecei a gravar o primeiro vídeo e o primeiro vídeo saiu sem áudio. E eu tive que retornar, teve que gravar outro, né, com áudio agora. Então, vamos lá, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de história, certo? Vamos para a unidade 5, na página 64. Eu vou tentar gravar apenas 2 vídeos para essa unidade, porque é uma unidade relativamente pequena. E, por sinal, um assunto muito bom. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. O objetivo da unidade 5, o objetivo central dessa unidade é discutir o processo de ocupação do interior do território brasileiro no período colonial. Nesse processo, destaca-se o papel das expedições conhecidas como entradas e bandeiras, que percorreram o interior do Brasil em busca de ouro e de outras riquezas. Então, nós vamos conhecer como o interior do Brasil, sertão do Brasil, ele foi ocupado. Como os portugueses começaram a ocupar essa área, né? Porque eles chegaram primeiro foi o litoral, né? Ou seja, as áreas que tem praias, vocês se lembram, né? O que é litoral? Pelo litoral. Mas eles precisavam adentrar o país e conhecer e, consequentemente, explorar suas riquezas, né? Ouro, prata e por aí vai. Então, ocupando o sertão. Nesta unidade, nós vamos conhecer o processo de ocupação do interior do Brasil, entender como funcionavam as expedições bandeirantes. Como é que funcionavam essas expedições? Por que ela levou esse nome? Compreender o conceito de sertão. Saber quem são os vaqueiros e os sertanejos. Compreender a função social do museu. Essa atividade que vai nos levar a conhecer mais sobre o museu, ela está na página 74 e na página 75, mas eu não vou trabalhar ela aqui nas videoaulas, vocês vão ler, mas como a intenção é justamente enxugar mais um pouco, né, para que a gente possa adiantar um pouco a questão dos conteúdos, então tia Kaline não vai trabalhar essa parte aqui, mas isso não significa que vocês não devam ler. Pelo contrário, vocês devem ler sim. Conhecer algumas manifestações culturais e artísticas desenvolvidas no Brasil ao longo do tempo. Vocês vão fazer agora, crianças, observem a fotografia e conversem com seus colegas. Você sabe dizer qual é a relação entre o título da unidade, a fotografia e o período colonial do Brasil? Olha aqui, qual é o título? Ocupando o sertão. E o que é que essa fotografia aqui, do que é? É um sertanejo tocando gado em Taperoá, na Paraíba, em 2017. Então, nos leva a perceber, a crer, a entender que as expedições elas eram realizadas mais ou menos dessa forma, com seus cavalos, com gado, com roupa de couro grossa, um chapéu. Então, foi daí que foi surgindo o termo vaqueiro, também como o termo sertanejo. 2. Que tipo de atividade se destaca nessa fotografia? Observem a fotografia. O que é que ele está fazendo? Que atividade é essa? Vamos lá, vocês vão ver. Vão dizer que tipo de atividade está sendo desenvolvida, certo? Agora nós vamos conhecer um pouco sobre as expedições bandeirantes, né? Como a gente tinha falado no início. Entradas e bandeiras. Isso aqui é uma resposta pessoal, oral. Como você acha que o interior do território brasileiro foi ocupado? Quem participou dessa ocupação? Então, vamos aqui. Em 25 de janeiro de 1554,
Um grupo de jesuítas fundou um colégio no Planalto de Piratininga. Entre esses jesuítas estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Casas de taipa foram sendo construídas em torno do Colégio dos Jesuítas, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. O que é que significa casa de taipa, crianças? É uma técnica de construção que utiliza barro e varas, bambus, paus, etc. Então, lembra que a Aline sempre dizia a vocês nas unidades anteriores como é que as cidades se formavam. Elas se formavam quase sempre perto de um rio. Então, São Paulo tem um rio Tietê, chamado Rio Tietê, que corta São Paulo. Então, imagine aí que nesse ano, em 1554, começou a nascer São Paulo, de um pequeno povoadozinho ali, né? Eles tinham ali São Paulo como o ponto de partida, e dali dava-se início a várias expedições pelo interior do Brasil, pelo sertão do Brasil. Desse povoado, como Tia Kaline disse, que muito mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo, partiram muitas expedições para explorar o sertão, procurar metais preciosos e escravidar indígenas, causando a morte de milhares deles. Olha, quando o português chegou aqui, que deu de cara com os indígenas, que eles chamaram de... Lembram por que eles eram chamados de indígenas? Porque eles achavam que eles estavam chegando... de índios, quer dizer, que eles achavam que estavam chegando na Índia, né? Primeiro passo. Então, quando eles chegaram aqui, que deu de cara com os índios, qual era a intenção deles principal? Era escravizar os índios. Assim, eles não teriam que estar tendo trabalho de buscar escravos lá na África. Seria uma mão de obra mais barata. E outra coisa que facilitaria, né? Eles pensaram assim, mas que não foi não facilitou, pelo contrário, o indígena já conhecia a terra. E foi o que dificultou, inclusive, a escravidão deles, porque eles fugiam mata dentro e os portugueses não tinham, não tinham conhecimento da área para correr atrás, para ir buscar, né, para capturá-los novamente. Então, os portugueses tentaram várias vezes escravizar os índios, só não conseguiram. Então, essas expedições chamavam-se bandeiras, e os homens envolvidos nelas ficaram conhecidos como bandeirantes. Eles são ancestrais de muitos paulistas, andavam longos períodos pelo sertão em busca de riquezas para si e suas famílias. Também eram contratados para recuperar escravos fugitivos. Brasil, olha aqui as expedições. Vocês vão precisar observar bastante esse mapa, certo? Olha. Observem as legendas. Tá aqui São Paulo, olha, Salvador, Recife. Na expedição número 1, de Domingos Jorge Velho, pode olhar aqui na legenda, saíram diversas expedições. Inclusive foi a que saiu aqui para o Rio Grande do Norte. Fortaleza, Alagoas. A de Salvador pegava aqui, ó, Bahia, Maranhão, todos aqui para o interior da Bahia. Veja que eles aqui nessa época não tinham, se vocês olharem aqui, o estado do Tocantins está aqui nessa área verde. Eles conseguiram chegar ao Pará, mas não tinham ainda chegado no Tocantins. Essa linha, quem sabe o que significa? Essa linha cortada no meio é a linha do Tratado de Tordesilhas. Olha aqui, a área amarela era domínio dos espanhóis e a área verde era domínio dos portugueses nessa época, né? Então aqui, ó, saíram várias e várias. Olha aqui de São Paulo, aqui saíram duas. Olha aqui de São Paulo, saíram várias, ó. Cuiabá. Olha essa daqui como era grande, essa daqui é a 4. Vinha por aqui, cortou até a bacia do Amazonas todinha, cortando até o Pará. Então, aí vocês vêm aqui na legenda. Quem é que comandava as de número 1? Domingos Jorge Velho. Ó. A 2, Fernão Dias e Borba Gato. Borba Gato.
3, Bartolomeu Bueno, que é a 3, tem as 3 aqui. E a 4, Raposo Tavares. Raposo Tavares tem várias, ó. Tem essa e tem essa. As mais longas. E a 5, Raposo Tavares Fernão Dias. Então, observem bastante aqui esse mapa, certo? Expedições ao Sertão, século XVI ao século XVIII. As expedições partiam de várias direções. Ao sul, ao oeste... Ao sul, ao oeste e à região das Minas, chegando à bacia amazônica. Elas ajudaram a expandir os limites do território brasileiro, pois exploraram áreas desconhecidas, onde foram fundados povoados e vilas. Foi por meio dessas expedições que o ouro e outros metais preciosos foram descobertos. O governo também organizava expedições chamadas entradas, que aproveitavam as trilhas indígenas para adentrar o sertão. Então, essas daqui, os bandeirantes foram organizados por essas pessoas aqui, pelo menos nesse mapa. Qual era a ideia deles, né? Ir buscar riqueza para si e para a sua família. As expedições do governo, as expedições que o governo organizou, deu o nome de entradas, porque aproveitava as trilhas indígenas para adentrar o sertão. Observe o mapa da página 66 novamente, né, como eu falei, e complete o quadro. O maior número de expedições partiu de onde? Partiu de qual cidade? São Paulo, Salvador, Recife, Cuiabá. O maior número de expedições partiu de qual cidade? A expedição que percorreu o caminho mais longo foi de quem? Foi a expedição de Domingos Jorge Velho, de Fernão, de Bartolomeu, de Raposo Tavares. Quem foi que teve a sua expedição que percorreu um caminho mais longo? Qual a relação entre as rotas das expedições de captura de indígenas e a localização das missões? Aí essa aqui eu vou abrir para vocês, que é um pouquinho mais difícil. Ó. As expedições de captura se dirigiam principalmente às missões, porque era nelas que os indígenas estavam concentrados. Então, os jesuítas, eles chegaram aqui com qual, né? Com qual a intenção principal dos jesuítas? Catequizar os índios. Então, eles iam em missões, os jesuítas, e ficavam ali, junto com determinada tribo, para catequizar aqueles índios. Porque quando Portugal chegou aqui, a religião predominante de Portugal é qual? É a católica, né? E eles chegaram aqui e viram os índios com a religião totalmente diferente, né? Que na religião deles, cultural deles, crendo que a lua foi feita, aquelas lendas indígenas que a gente costuma trabalhar, lê-las, era o que eles acreditavam mesmo, que o mundo foram feitos daquela forma ali, daquelas lendas. Então, a relação é essa daqui, ó, entre as rotas das expedições. As expedições de captura se dirigiam principalmente às missões, porque era nela que os indígenas estavam concentrados. Então, eles já sabiam onde encontrar. Já tinha a rota ali aberta pelos indígenas, né, era uma trilha, que os jesuítas já tinham ido. Então, era para ali que eles partiam, para capturar os índios. E essa gravura aqui mostra isso bem direitinho, olha. Veja que aqui estavam os índios e foi assim que morreram milhares de índios, crianças. Talvez seja por isso que hoje em dia o número de indígenas no Brasil é muito pequeno, é insignificante, pequenininho mesmo. Eu nunca vi um índio, pessoalmente. Tá aqui os indígenas, olha, eles chegavam aqui com suas armas. Os índios só tinham arco e flecha para se defender. Então aqui, o que é que eles faziam? Iam matando e até capturar alguns para levar como escravos. Muitos índios trabalhavam como escravos. Só que assim, não obtiveram êxito como os escravizados africanos. Mas muitos foram escravizados também. O nome desse quadro é Guerrilha, de João Moritz Hugendas. Ele pintou em 1835. Litografia colorida à mão. Olha, colorida à mão, que lindo. O que o artista retrata nessa gravura? O que é que esse artista, João Moritz Hugenda, está retratando aqui? Eu falei bastante, pode observar. Quem são os homens que atacam os índios?
Quem eram os responsáveis, né, aqui por essas expedições, né, que atacaram os índios? Como os indígenas se defendem? Qual era a intenção dos ataques aos indígenas? Qual era a principal intenção? Qual era a intenção deles atacarem os grupos de indígenas? Como funcionavam essas expedições? As bandeiras eram formadas por homens brancos, indígenas e mamelucos. Vocês agora vão descobrir hoje o que significa mameluco. Mameluco é quem nasceu da união de branco com indígena. Organizados em filas, esses homens abriam caminho pelo sertão andando a pé. Voltando aqui para o mameluco. Quando os portugueses chegaram aqui, muitos se relacionaram com as índias e tiveram filhos, né? E essa união do homem branco, do português com os indígenas, eles deram o nome de mameluco. Esses homens abriam caminho pelo sertão andando a pé, com um deles à frente empunhando uma bandeira, por isso que deu esse nome de bandeirantes. Levavam baús carregados de armas, redes para dormir, cobertores e provisões. Queriam provisões? Comida, né? Como a farinha de guerra. Como será que era essa farinha de guerra? Essa farinha era feita de mandioca e o pão podia durar meses. A alimentação era complementada com mel, peixe e caça, que eles obtinham durante a viagem. Também havia mulheres indígenas nessas expedições. Elas ficavam encarregadas da comida, das cuias, dos potes e da produção de remédio com ervas para curar feridas e mordidas de animais quando necessário. Então, ia mulheres indígenas que já tinham conhecimento da arte, da cura, de usar ervas, né, remédios do mato, como a gente chama, remédio caseiro. E esses homens, certamente eles eram... Muitas vezes eles deviam ser o quê? Mordidos por cobra, por escorpião, talvez por aranha, por alguma outra mordida de bicho, porque eles estavam andando mata adentro com muita mata. Então, assim, acontecia bastante isso. Então, eles levavam essas indígenas que conheciam formas de curar, de amenizar aquele sofrimento, para estarem fazendo isso para eles. Partindo do rio Tietê, lembra que a Karen falou há pouco que São Paulo foi criada ali, começando às margens do rio Tietê, um rio muito grande que corta São Paulo. Então, o que é que eles faziam? Eles seguiam o curso do rio. Partindo do rio Tietê, no atual estado de São Paulo, os bandeirantes percorriam distâncias que chegavam a milhares de quilômetros, seguindo o curso de grandes rios. Foi assim que chegaram rumo ao sul até o atual Uruguai, rumo ao norte, ao atual estado do Pará. Então, eles pegavam aquele rio ali e iam seguindo. Porque dali o que é que acontecia? Não ia faltar água, né? E eles sabiam que o rio ele tem um leito, né? Tinha onde é que aquele leito saía. As expedições eram muito arriscadas. A selva era desconhecida pelos bandeirantes. E ainda havia a fome e o risco de doenças, né? Porque eles levavam pão, peixe, que certamente caça, né? Que eles iam caçando, seja o peixe ou outra coisa, e mel. Então, eles passavam muita fome. A marcha, o trajeto, né? Podia durar muitos meses ou até anos. Antes de partir, os sertanistas pediam proteção nas igrejas e deixavam suas casas sob o comando das mulheres da família. Então, eles tinham ali, né? Casados, tinha sua família. Os meninos, a partir de 14 anos, já podiam trabalhar. Então, muitos iam. E dali, eles passavam até anos, meses. Então, quem tomava conta da lavoura, da casa, eram as mulheres. Então, nesse período, foi um período que elas tiveram bastante autonomia para resolver as coisas, porque os homens passavam meses viajando e eram elas que tomavam conta da casa em todos os sentidos. Essa imagem bem aqui é de Domingos Jorge Velho, de Benício Calixto, em 1903. Domingos Jorge Velho foi um bandeirante. Pouso de Monção no Sertão Bruto, de Aurélio Zimmermann, cerca de 1900, no ano 1900, a partir
de um desenho de Hércules Florence, com a pintura, né, de óleo sobre a tela de 1,3 m por 1,35 m. Olha aqui. Isso aqui dá para você ver eles como se fossem acampando. Olha aqui as redes, ó. Não disse que eles levavam redes, né, os bandeirantes? Olha aqui a rede. Aqui as margens do rio, fazendo fogo para se proteger do frio. E para fazer comida também. E assim durava as expedições. Foi assim que o sertão do nosso país foi sendo habitado. Um dos objetivos dessas expedições era aprisionar indígenas, na época chamados de negros da terra, para vendê-los como escravos. Uma das táticas que utilizavam era atacar as missões jesuítas, pois era mais fácil capturar os indígenas já catequizados e reunidos em um mesmo local, foi o que Kalim falou. A mão de obra indígena era utilizada em diversas tarefas, então todas as duas expedições eles tentavam atacar ali onde os jesuítas estavam com os índios, com o fim de capturá-los para escravizá-los. Uma vez escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho, nas lavouras, na derrubada de matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadorias, equipamentos e alimentos, e na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca e no combate a outros povos. Que bom. Mãe, leia o texto a seguir e responda as questões. E ela vai estar onde? Está lá junto com os outros brinquedos. Só porque Macário era um ano mais novo que seu amigo Antônio, não pôde participar da grande bandeira ao sertão. Tá vendo aí o nome bandeira? Rumo ao Nordeste, a fim de aprisionar índios e buscar ouro e prata. Mas as ordenações eram claras. A ata 5:2 determinava que a idade militar começava dos 14 anos arriba. O que é que significa o arriba? Acima. Só então era o homem considerado capaz de lutar a serviço de sua majestade. Então, os meninos de 14 anos, eles já eram considerados, na nossa época, maiores de idade, né? Então, eles já podiam trabalhar, já podiam sair. Então, aqui o caso, começava aos 14, Macário devia ter 13, né? E o seu amigo Antônio já devia ter 15, 14, 15. Só então o homem considerado capaz para lutar a serviço de sua majestade. Não tá na caixa amarela, não. Peraí que mamãe vai pegar, viu? Só um minutinho. Aí já estamos terminando. Na pergunta A, eu tô tampando aqui porque, infelizmente, mas dá aqui. Essa história é atual? Como você descobriu em que período ela se passa? Essa história aqui desse texto, ela é uma história atual ou é uma história antiga? Hoje em dia, os meninos, as meninas, elas já são consideradas prontas para trabalhar com 14 anos? Quero a resposta de vocês. Vocês vão me dizer. Aí vamos aqui para B. Atualmente, também há atividades permitidas somente a partir de determinada idade. Dê exemplos. Aqui no Brasil, os meninos, nós somos considerados maiores de idade a partir de 18 anos. Né? Então, de 14 subiu para 18. Então, me digam aí, que atividades são permitidas somente a partir de 18 anos? Vamos pensando aí. A gente pode dirigir, a gente pode votar, a gente pode trabalhar já a partir de 14 ou só com 18? Pesquisem, pensem e coloquem aí, certo? Vocês vão responder isso aí da seguinte forma. Vocês vão dizer quais são as atividades. Onde está? Os brinquedos. Os brinquedos são aonde? Tá na cozinha. Os brinquedos que estão dentro. Na Vila Paulista, além de cuidar das tarefas domésticas, as mulheres trabalhavam na lavoura, faziam artesanato e muitas vezes eram responsáveis por decisões cotidianas.
Na época, essas atividades garantiam certa autonomia a essas mulheres. O que favorecia essa autonomia da mulher nessas localidades? O que é que favorecia as mulheres terem autonomia para tomar decisões que geralmente, se os homens estivessem em casa, quem tomaria era eles. Lembre que nós estamos falando do ano de 1500 e pouco. Então, o que foi que favoreceu o fato das mulheres nessa época aí terem mais autonomia? Elas precisavam cuidar do serviço de casa, precisavam das lavouras. Por que elas faziam tudo isso? O que é que favorecia isso aí? Vocês vão me dizer. Por que as mulheres faziam tudo isso? De qual cor? Né? De qual cor? No marrom. Marrom. Sim, vai lá olhar. Viu, crianças? Então, por hoje é só. Nós vamos ficar até essa aqui. Tropeiros abastecem o interior do Brasil. Nós pararemos aqui. Tia Karine vai estar gravando outro vídeo, provavelmente amanhã, a partir daqui. Vão fazendo as tarefas. Não precisa me mandar fotos, com exceção dos meninos que estão em aula online. E presencialmente a gente vai corrigindo, tá certo? Isso aqui é para vocês lerem, fazerem as atividades para a gente ganhar tempo, vocês entenderem o assunto e presencialmente a gente só corrigir. Tá bom? Beleza? Até amanhã.